Olá, aluno do portal IED, Instituto Eupídio Donizete. Meu nome é Marcelo Veiga Franco, procurador do município de Belo Horizonte, advogado, mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, sob a coordenação do professor Fernando Gonzaga Jaime, especialista em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC-Minas, ex-diretor técnico jurídico da Associação dos Procuradores Municipais de Belo Horizonte, APROM-BH. Trataremos nessa unidade temática sobre o tema Teoria da Constituição. Iniciaremos com o subtema Constitucionalismo. Gente, o tema Teoria da Constituição é de extrema importância no estudo do direito constitucional. O direito constitucional representa a base de todo o sistema jurídico brasileiro. Representa o fundamento de validade de todas as normas do ordenamento jurídico infraconstitucional. O direito constitucional é de suma importância no estudo do direito. Então, é importante que nós tenhamos uma base sólida no direito constitucional. E essa base, ela é construída exatamente com o estudo da teoria da Constituição. A teoria da Constituição, ela serve, então, para fundamentar, para trazer a base, o embasamento teórico do direito constitucional, né? Da disciplina do direito constitucional. Então, iniciaremos nossos estudos sobre teoria da Constituição. O tema constitucionalismo é de extrema importância para a compreensão histórica do direito constitucional, a compreensão histórica da teoria da Constituição. Para quem quer se aprofundar no tema, iniciarei explicando, trazendo para os alunos uma bibliografia básica para o estudo do direito constitucional como um todo e para o estudo da teoria da Constituição. Para aqueles alunos que desejam cursar a pós-graduação, eventualmente para a realização de um concurso público futuro, é importante frisarmos que o direito constitucional, ele cai em todos os concursos públicos. É matéria-chave, é matéria que no mínimo 10 questões irão cair no concurso público. Para aqueles que estão fazendo a pós-graduação com o objetivo de aprofundar o conhecimento jurídico, o direito constitucional é a base para a compreensão de qualquer outro ramo do direito. Qualquer outro ramo do direito retira a sua validade, retira o seu fundamento, os seus institutos jurídicos são formados com base no direito constitucional. É por isso que eu gosto de fazer essa introdução, alunos, para que vocês percebam a importância do estudo do direito constitucional e a importância do estudo da teoria da Constituição como base, como fundamento teórico desse ramo do direito denominado direito constitucional. Então, como eu disse, traremos agora para vocês, alunos, a bibliografia básica, uma bibliografia meramente exemplificativa. Não esgotamos aqui os livros mais importantes do direito constitucional, de forma alguma. O que desejamos é trazer aos alunos manuais, cursos completos de direito que possam permitir que o aluno tenha, num só livro, numa só obra, a condensação de todos os principais institutos e conceitos jurídicos do direito constitucional e da teoria da Constituição. O primeiro livro que eu trago, que eu recomendo para vocês, alunos, é uma obra clássica, uma obra tradicional do direito constitucional. É a obra do professor José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, da editora Malheiros. Certamente, todos aqueles que fizeram a graduação no curso de Direito tiveram acesso
e tiveram a leitura do livro do professor José Afonso da Silva. Como eu disse, é uma obra clássica do direito constitucional, já escrita há alguns anos, mas continua atual e de suma importância para aqueles que desejam uma leitura ampla do direito constitucional. Ele traz uma visão abrangente da teoria da Constituição, uma visão teórica embasada, uma visão teórica consistente sobre a teoria da Constituição. É de suma importância, então, a leitura do capítulo de teoria da Constituição, dessa parte introdutória do direito constitucional, na obra do professor José Afonso da Silva, curso de Direito Constitucional Positivo, editora Malheiros. Outra obra de extrema relevância no direito constitucional, também escrita já há algum tempo, é a obra do professor Alexandre de Moraes, curso de Direito Constitucional da editora Atlas. Novamente, este é um livro clássico, um livro tradicional do direito constitucional. Um livro um pouco menos teórico que o livro do professor José Afonso da Silva, mas também com um embasamento teórico, um embasamento consistente sobre o direito constitucional. Mas o professor Alexandre de Moraes também possui uma visão mais prática do direito constitucional, trazendo teorias novas, teorias que emergiram no contexto em que ele foi escrito, com exemplos práticos, com exemplos do cotidiano. Então, a obra do professor Alexandre de Moraes também é uma obra essencial, imprescindível para a leitura pelos alunos do direito constitucional que desejam se aprofundar no tema Teoria da Constituição. Esses dois livros, então, do professor José Afonso da Silva e do professor Alexandre de Moraes, são obras tradicionais, obras clássicas, obras escritas já há alguns anos, que certamente os alunos tiveram acesso durante o curso de graduação nas faculdades de Direito. Outro livro que eu gostaria de recomendar como uma bibliografia básica, uma bibliografia exemplificativa, uma bibliografia ampla, uma bibliografia de cursos e manuais, é a obra do professor Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, da editora Saraiva. A obra do professor Pedro Lenza é um livro especificamente voltado para aqueles alunos que desejam fazer concursos públicos. O objetivo do professor Pedro Lenza é preparar alunos, preparar candidatos que desejam, de alguma forma, ingressar no serviço público. Durante o livro, ele, inclusive, traz aos alunos um aspecto motivacional. Ele motiva os alunos durante os livros. Vamos lá, não desistam, continuem insistindo nos estudos. Vamos trazer persistência ao estudo, dedicação, comprometimento, disciplina. Todas essas palavras-chave para aqueles que desejam ser aprovados em concursos públicos. Então, o livro do professor Pedro Lenza é um livro especificamente voltado para aqueles alunos que desejam realizar concursos públicos. Por isso, é um livro que não traz um aprofundamento contundente nos institutos jurídicos do direito constitucional. O objetivo da obra é trazer uma visão ampla, um pouco mais superficial, sobre os conceitos mais importantes, sobre os institutos mais importantes do estudo do direito constitucional, de forma a trazer aos alunos uma visão mais abrangente de todo o sistema jurídico constitucional. De qualquer forma, é uma obra que eu devo recomendar aos alunos que desejam realizar concursos públicos. Da mesma forma, com o mesmo objetivo de aprofundar alunos que desejam realizar concursos públicos, temos a obra do professor Marcelo Novellino, Manual de Direito Constitucional, da editora Método. Novamente, esta é uma obra voltada para aqueles alunos que desejam se preparar para o ingresso no serviço público. É uma obra extensa, que traz os conceitos-chave,
as bases gerais do estudo do direito constitucional. O capítulo do controle de constitucionalidade, tanto no livro do professor Pedro Lenza, quanto no livro do professor Marcelo Novellino, são capítulos interessantes, que eles trazem uma abordagem específica, uma abordagem pontual sobre entendimentos atuais, entendimentos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, que vêm caindo em concursos públicos. Então, estas duas obras, do Pedro Lenza e do professor Marcelo Novellino, são obras para aqueles alunos que estão realizando a pós-graduação com esse objetivo de estudo para concursos públicos. Por outro lado, a obra do professor Bernardo Gonçalves Fernandes, Curso de Direito Constitucional, da editora Lumen Iuris, também é uma obra que, além de ser voltada para o estudo de concursos públicos, é uma obra mais densa, uma obra com um embasamento da filosofia do direito, um embasamento filosófico do direito constitucional, com mais concretude, com mais densidade. O professor Bernardo Gonçalves Fernandes, especialista, doutor em direito constitucional, sob o aspecto da filosofia do direito, ele traz um capítulo introdutório sobre o neoconstitucionalismo, sobre o pós-positivismo, de grande valia para aqueles que desejam obter uma visão ampla sobre o embasamento teórico-filosófico do direito constitucional e da teoria da Constituição. É um livro denso, um livro que ele traz uma visão de vários autores estrangeiros, vários autores internacionais de renome, como Ronald Dworkin, Robert Alex, Jürgen Habermas. É um livro, então, que traz um embasamento filosófico interessante, e este embasamento que também vem sendo cobrado insistentemente em concursos públicos e que vem sendo utilizado cada vez mais pela jurisprudência, pela doutrina. Basta vermos a utilização excessiva, por exemplo, do princípio da proporcionalidade. Este é um princípio com um embasamento filosófico importante. Todo esse embasamento, todos esses institutos são tratados de maneira competente, de maneira adequada, pelo professor Bernardo Gonçalves Fernandes. Uma outra obra que também faz parte da bibliografia básica exemplificativa do nosso estudo sobre teoria da Constituição é o livro do professor e atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, escrita em conjunto com o autor Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de Direito Constitucional, da editora Saraiva. Este também é um livro denso, um livro completo, um livro para aqueles que desejam ter um conhecimento mais aprofundado sobre o direito constitucional. Por fazer parte, por ser membro integrante do Supremo Tribunal Federal, é importante a leitura do livro do professor Gilmar Ferreira Mendes para que vocês tenham um acesso atualizado sobre entendimentos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal. A parte sobre direitos fundamentais e sobre controle de constitucionalidade no livro do professor Gilmar Ferreira Mendes é essencial para aqueles alunos que desejam um conhecimento atualizado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O professor Gilmar Mendes, com estudos na Alemanha, traz um entendimento de diversos autores germânicos sobre institutos jurídicos recentes, institutos jurídicos que vêm sendo gradualmente incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. É importante, então, a leitura do livro do professor Gilmar Ferreira Mendes, escrito em conjunto com o autor Paulo Gustavo Gonet Branco. Outro livro importantíssimo para o estudo da teoria da Constituição é o do professor Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, editora Almedina. Professor Joaquim Gomes Canotilho é um ícone do direito constitucional, é um professor português, é um professor europeu, com grande inserção
no mercado editorial brasileiro. Escreve em parceria com vários institutos brasileiros, com vários autores brasileiros. É sempre bem recebido no Brasil o professor Joaquim Gomes Canotilho. E o livro dele, sobre teoria da Constituição, é importantíssimo. O livro do professor Joaquim Gomes Canotilho traz uma visão abrangente sobre a evolução do constitucionalismo, sobre a evolução histórica do direito constitucional. Aqueles que desejam compreender como o direito constitucional adquiriu hoje esse viés chamado pós-positivista, esse viés neoconstitucionalista, essa visão histórica da evolução do constitucionalismo, ela está presente de forma importantíssima na obra do professor Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. E uma última obra que eu gostaria de indicar para vocês, alunos, como bibliografia básica exemplificativa para o nosso curso de Teoria da Constituição, de Direito Constitucional, é uma obra recente. É uma obra extensa, mais de 2.300 páginas, uma obra lançada no final do ano passado, uma obra que visa a estudar pontualmente os dispositivos da Constituição Federal de 1988. Não se trata apenas de uma obra de viés como se fosse um Código Civil, um Código de Processo Civil comentado. É mais do que isso. É mais do que comentários aos dispositivos da Constituição Federal. Essa obra traz todo o embasamento teórico sobre institutos e conceitos presentes na Constituição, sobre princípios constitucionais, direitos e garantias fundamentais. Esta obra, densa, como eu disse, extensa, mais de 2.300 páginas, ela é uma obra importante para aqueles que desejam uma consulta rápida sobre determinado dispositivo da Constituição, mas que desejam entender os fundamentos daquele artigo, os objetivos daquele dispositivo, toda a construção teórica envolvida no aspecto constitucional. É uma obra escrita em parceria, uma obra escrita em conjunto, com autores de renome no cenário jurídico do direito constitucional. É uma obra que teve como coordenadores executivos Joaquim Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lênio Luiz Streck, e como coordenação executiva, Léo Ferreira Leonci. O livro se chama Comentários à Constituição do Brasil, da editora Saraiva. Como vocês podem perceber, os coordenadores da obra são referências do direito constitucional brasileiro, que convidaram outros nomes importantíssimos do direito constitucional para realizarem comentários sobre a Constituição do Brasil. É uma obra, então, publicada no final do ano passado, de leitura importantíssima para aqueles que também desejam se aprofundar no estudo do direito constitucional. E como bibliografia complementar, que supere essa bibliografia básica executiva, eu solicito aos alunos que me enviem um e-mail, marcelo@francofaria.com. Sintam-se livres para me enviar e-mails perguntando dúvidas sobre a aula, perguntando livros de bibliografia complementar que eu terei prazer para responder a vocês, alunos. Iniciando agora, efetivamente, nossos estudos sobre o constitucionalismo e sobre o direito constitucional, é preciso, primeiramente, dizer que o direito constitucional está alocado dentro do chamado direito público. O direito constitucional é chamado pelo professor José Afonso da Silva como o direito público fundamental. O direito constitucional é a mais importante disciplina inserida dentro do ramo do direito público. É a disciplina que traz o embasamento de todos os outros ramos do direito. Por isso, o professor José Afonso da Silva denomina o direito constitucional como uma disciplina, como um direito público fundamental. E fundamental por quê? Fundamental porque o direito constitucional traz as estruturas básicas do Estado, elenca os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. O direito constitucional
disciplina a relação entre o povo e o Estado, entre a política e o direito constitucional que estabelece a estrutura de funcionamento, os alicerces de funcionamento do Estado, da sociedade, que disciplina a forma de exercício da soberania popular, a forma de exercício da cidadania. O direito constitucional, então, ele é fundamental, é o direito público fundamental. Porém, essa distinção entre direito público e direito privado é meramente uma distinção didática. Hoje nós sabemos que o direito é uno, o direito é indivisível, o direito não se cinde em ramos. Essa divisão em ramos é meramente didática para facilitar a compreensão pelo aluno de institutos jurídicos, de conceitos jurídicos presentes em determinado estudo do direito. Mas partindo dessa distinção entre direito público e direito privado, temos o direito constitucional, então, alocado dentro do direito público como um direito público fundamental, a mais importante disciplina dentro do ramo do direito público. O conceito de teoria da Constituição e o conceito de direito constitucional é, então, extraído dessa compreensão. O direito constitucional nada mais é do que o estudo dos institutos jurídicos, dos conceitos jurídicos que disciplinam as normas presentes na Constituição, que disciplinam a estrutura política fundamental do Estado, que traz as bases de fundamentação, as bases do estabelecimento da relação entre direito e política, da relação entre povo e sociedade. Já a teoria da Constituição é aquele instituto, aquele ramo jurídico que traz as bases jurídicas para a própria compreensão teórica do direito constitucional, para a própria compreensão teórica da organização e do funcionamento do Estado, das bases da estrutura social, do estabelecimento teórico, da fundamentação teórica dos direitos e das garantias fundamentais. Então, qual é o objeto da teoria da Constituição e do direito constitucional? O primeiro objeto é uma análise da própria estrutura normativa da Constituição. O direito constitucional e a teoria da Constituição visam a estruturar, visam a estudar como as normas se alocam dentro da Constituição, como há uma correlação, uma complementação, uma complementariedade entre as normas presentes em todos os dispositivos da Constituição. Como essas normas, de forma normativa, se interrelacionam entre si. Então, o direito constitucional e a teoria da Constituição têm esse objetivo de fazer uma análise da própria estrutura das normas da Constituição. Um outro objeto da teoria da Constituição e do direito constitucional é o estudo da relação entre o direito e a política, o estudo da relação entre a sociedade e o povo. Como o direito, como os institutos e dispositivos legais, de alguma forma, interferem na condução da atividade política do Estado. De que maneira, quais são os limites para que uma atividade política do Estado pode interferir em decisões judiciais? Existem limites para a interferência da política em sentenças judiciárias? O direito pode livremente interferir na condução da atividade dos governantes políticos de um país? É a Constituição, é o direito constitucional, é o embasamento teórico de um estudo sobre a teoria da Constituição que traz, que disciplina, que estabelece essa relação entre direito e política. Um terceiro aspecto, um terceiro objetivo da teoria da Constituição e do direito constitucional é o exame da organização e do funcionamento do Estado. É o direito constitucional e a teoria da Constituição que, por exemplo, elenca as competências constitucionais dos entes federativos.
A Constituição que enumera de que forma a atividade administrativa, a atividade burocrática do Estado será conduzida. É o direito constitucional, por exemplo, que traz normas sobre serviços públicos, sobre servidores públicos. Todo o embasamento sobre o direito, essa parte do direito administrativo, serviços públicos, servidores públicos, é enumerada, elencada na Constituição. Então, a Constituição também traz um exame da organização e do funcionamento do Estado. E, conjuntamente com isso, o direito constitucional e a teoria da Constituição traz uma análise das bases da própria estrutura político-social do Estado. Traz as normas acerca da estrutura federalista do Estado, de uma estrutura republicana do Estado brasileiro, principalmente uma estrutura democrática do Brasil. É por isso que o direito constitucional e a teoria da Constituição traz essa análise das estruturas, traz a base da estrutura político-social do ordenamento estatal. Um outro objeto é o estudo dos direitos e das garantias fundamentais. E isso é de essencial importância no estudo do direito constitucional. O estudo de direitos e garantias fundamentais, direitos e garantias básicas do indivíduo, oponíveis em face do Estado, oponíveis em face de uma arbitrariedade, de uma ilegalidade cometida em face do cidadão. É o direito constitucional, então, que traz o elenco das liberdades privadas e liberdades públicas do cidadão. E um último aspecto acerca do objeto da teoria da Constituição é a definição de uma hermenêutica constitucional que vise a conferir efetividade à Constituição. De nada adianta a Constituição não ter concretude fática. De nada adianta uma Constituição apenas escrita, que traga apenas de forma positivada, de forma escrita, institutos jurídicos democráticos. É preciso dar concretude, é preciso dar efetividade à Constituição. E a teoria da Constituição traz as bases de uma interpretação, de uma hermenêutica constitucional que permita a aplicação fática da Constituição, que permita uma concretude à Constituição. E o que é o constitucionalismo? De que forma o constitucionalismo é importante no estudo da teoria da Constituição? O constitucionalismo pode ser conceituado como movimento político, social, jurídico e ideológico, a partir do qual se estabelecem as normas fundamentais de um Estado previstas em uma Constituição. O constitucionalismo, então, é todo esse movimento social, esse movimento político, que pode ser democrático, que pode ser revolucionário, mas que faz com que o Estado tenha uma Constituição, que faz com que as bases da estrutura política e social de um Estado sejam estabelecidas em uma Constituição. As Constituições, portanto, são fruto do movimento constitucionalista, são fruto de um movimento histórico, de uma evolução histórica denominada constitucionalismo. O constitucionalismo, na consagração teórica do professor Joaquim Gomes Canotilho, é definido como uma técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos. O que é importante dizermos sobre a técnica específica de limitação de poder com fins garantísticos? Temos dois aspectos aqui primordiais, sobre o estudo do constitucionalismo. O primeiro aspecto é uma limitação do poder. E o segundo aspecto, fins garantísticos. O que significa limitação de poder e o que significa fins garantísticos? Significa que o constitucionalismo, a ideia básica do constitucionalismo, é a limitação do poder político estatal, através do estabelecimento de direitos e garantias fundamentais aos indivíduos, aos cidadãos. Então, são dois os pontos chaves do constitucionalismo. O primeiro ponto, limitação do poder político estatal.
Como? De que forma? É o segundo ponto. Através da instituição de direitos e garantias fundamentais aos indivíduos, previstos em uma Constituição Suprema, prevista em uma Constituição colocada no topo do ordenamento jurídico. Estas, então, são os dois pilares do estudo do constitucionalismo: previsão de direitos e garantias fundamentais oponíveis em face do poder político do Estado. O constitucionalismo, como eu disse, é uma evolução histórica que permitiu o surgimento das constituições. Nessa evolução histórica, o professor Joaquim Gomes Canotilho prefere dizer em movimentos constitucionais. Os movimentos constitucionais, então, seriam aqueles movimentos políticos, sociais, jurídicos, culturais, presentes dentro desse estudo amplo do constitucionalismo. E o professor Joaquim Gomes Canotilho enumera 3 movimentos constitucionais mais importantes para o estudo, para a compreensão do constitucionalismo, que seriam os movimentos constitucionais inglês, francês e norte-americano. Esses 3 movimentos constitucionais ocorridos ao longo da história seriam os 3 movimentos básicos que permitiram o surgimento das constituições modernas. O modelo inglês. O modelo inglês, ele advém de um longo processo histórico de limitação do poder político estatal. Um processo histórico, um processo baseado na historicidade. O modelo inglês, ele não traz, diferentemente dos outros modelos, uma constituição escrita, como um código, um conjunto de leis condensadas, um conjunto de normas condensadas. O modelo inglês, ele não traz, então, esse modelo de uma constituição escrita. Diferentemente, o modelo inglês, ele é fruto de um processo histórico, um processo baseado nos costumes, um processo baseado na existência de leis esparsas, um processo, então, baseado no chamado direito consuetudinário. Direito consuetudinário, entendido como um direito baseado nos costumes, um direito baseado nas convenções sociais. O modelo inglês, então, ele emerge de um contexto histórico em que convenções sociais e costumes passam a limitar o poder político de um monarca, o poder político estatal. Então é importante sempre entendermos o modelo inglês como esse processo histórico baseado em costumes e convenções sociais. O modelo inglês, ele surge para retirar do monarca o monopólio do poder estatal. É um processo histórico que visa a excluir a exclusividade, retirar a exclusividade do monopólio do poder político estatal nas mãos de um rei, nas mãos de um monarca. E isso se deu através de um processo revolucionário, um processo no contexto da Revolução Gloriosa, que culminou no compartilhamento de poder político entre o rei e o parlamento, entre o rei e os representantes do povo, o chamado governo misto. O modelo inglês, então, culminado, eclodido com a Revolução Gloriosa, ele acaba por gerar uma soberania do parlamento, uma soberania dos representantes do povo, um compartilhamento do poder entre o rei e o monarca, e não propriamente a soberania de uma Constituição Suprema. Por sua vez, o modelo francês, o movimento constitucional emergido na França, emerge de um contexto revolucionário, um contexto de choque, entre uma classe oprimida e uma classe opressora, que culminou na Revolução Francesa
de 1789. Então, o modelo francês, ele vem de um contexto de revolução, de um contexto de choque. Um contexto que buscava conformar, limitar o poder político estatal por meio da previsão de direitos fundamentais aos cidadãos. Um contexto que visava romper com privilégios, romper com uma classe de estamentos, de castas sociais, em que havia uma preponderância de uma classe social sobre outra, uma opressão. É um sistema que visa, então, romper com esse sistema escalonado dos chamados estamentos sociais. Daí, percebemos a importância de um documento escrito chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, essa declaração promulgada em 1789. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é de extrema importância no estudo do constitucionalismo. Ela é um documento que traz uma gama, uma previsão ampla de direitos e garantias fundamentais, de liberdades, de direitos à igualdade, de direitos à fraternidade, uma gama de direitos e garantias fundamentais, titularizados por cidadãos antes oprimidos, para que haja uma oposição a um poder político arbitrário, a um poder político abusivo. Esse é o contexto do modelo francês, do movimento constitucionalista francês. Uma peculiaridade em relação ao modelo francês é a preponderância do direito civil. Temos aí a importância do Código Civil de Napoleão, promulgado em 1804. O Código Civil de Napoleão representava na França o documento escrito máximo, o documento escrito colocado no topo do ordenamento jurídico francês. Uma legislação essencialmente baseada em institutos civilistas, institutos do direito civil. Isso impediu que no modelo francês houvesse a supremacia de uma Constituição. E, por consequência, inexistindo a supremacia da Constituição, não foi possível no modelo francês a idealização de um controle jurisdicional de constitucionalidade das leis. Exatamente porque o ordenamento francês à época era baseado no Código Civil de Napoleão. Eram institutos do direito civil que traziam o fundamento de validade do ordenamento jurídico como um todo. Já o modelo norte-americano surge no contexto da independência das chamadas 13 colônias, um contexto da Revolução Norte-Americana de 1776. No modelo norte-americano, temos a importância da soberania popular. A soberania do povo no modelo norte-americano emerge como uma importância ímpar. É um acordo entre o povo e o Estado. Essa é a ideia do modelo constitucional norte-americano. Há um acordo entre o povo, que é soberano, e o Estado na promulgação de uma Constituição. Diferente do modelo francês, um modelo que previa uma espécie de contrato, um modelo contratualista, no modelo norte-americano há um acordo que assegura a soberania popular. E a soberania popular, que é exercida por meio da previsão escrita, em documentos jurídicos escritos, de direitos e garantias fundamentais. No direito norte-americano, no modelo constitucional norte-americano, havia um sistema de checks and balance, um sistema de balanceamento entre os poderes estatais, entre as funções estatais, o legislativo, o executivo e o judiciário.
Por quê? Porque os modelos inglês e francês, por trazerem uma soberania do parlamento, acarretaram no modelo norte-americano um receio de arbitrariedade parlamentar. Com isso, ficou instituído na Constituição norte-americana um sistema de checks and balances, exatamente para evitar esse arbítrio, um eventual arbítrio de um parlamento soberano. Outra característica do modelo constitucional norte-americano é a instituição do federalismo. E nos Estados Unidos, temos uma estrutura federalista pura, em que os entes federados são dotados de uma autonomia plena, uma autonomia política, uma autonomia legislativa, executiva, orçamentária. Temos, então, no modelo norte-americano, a instituição de um modelo federalista. E de grande importância para nós, estudiosos da teoria da Constituição, é a existência, nos Estados Unidos, de uma Constituição Suprema. Com isso, o Judiciário, a Suprema Corte norte-americana, ela adquire um reforço de sua atividade. Ela passa a ser vista como aquela autoridade, aquele órgão guardião das liberdades públicas, fundamentais do indivíduo, guardião dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. O judiciário passa a ter esse papel importantíssimo de guarda, de conservação da Constituição e das normas constitucionais. E por ser uma Constituição Suprema, permite-se que o judiciário passe a exercer o controle jurisdicional de constitucionalidade das leis. Nos Estados Unidos, temos o embrião do chamado controle de constitucionalidade difuso, a partir do famoso caso Marbury versus Madison. A partir deste famoso caso, temos nos Estados Unidos o surgimento, o embrião de um controle de constitucionalidade jurisdicional, exercido por todos os juízes norte-americanos, um controle de constitucionalidade difuso. Isso é de extrema importância para nós estudiosos da teoria da Constituição. O constitucionalismo, ele é estudado genericamente sobre duas bases. Constitucionalismo em termos jurídicos e constitucionalismo em termos sociais. Essa é uma mera divisão didática acerca do constitucionalismo, uma divisão que visa a facilitar a compreensão pelo aluno dos institutos mais importantes do constitucionalismo. O constitucionalismo jurídico, ele traz um sistema de normas que estrutura a organização política de um Estado. Um sistema de normas que regula a relação entre direito e política, entre sociedade e povo, entre povo e Estado. É um constitucionalismo que traz a Constituição como a base de todo o sistema jurídico, que traz uma Constituição suprema. O constitucionalismo jurídico, então, é este constitucionalismo que define as estruturas políticas, as estruturas da base político-social de um Estado, que consagra a Constituição suprema no topo do ordenamento jurídico. Já o constitucionalismo em termos sociológicos é exatamente todo esse processo histórico, todo esse movimento social que tem como premissa básica a limitação do poder político estatal através da instituição de direitos e garantias fundamentais. O constitucionalismo sociológico, então, ele traz esse aspecto social, esse aspecto vivo ao constitucionalismo, esse aspecto dinâmico, de movimentação popular, seja revolucionária, seja uma movimentação democrática, uma movimentação baseada num contexto histórico. O constitucionalismo social, então, visa estudar esse movimento social, movimento cultural, um movimento tecnológico, que tem como objetivo
trazer a limitação do poder político estatal através da consagração de direitos e garantias fundamentais. No estudo do constitucionalismo, é possível separarmos esse exame em dois constitucionalismos. Novamente, uma divisão didática, mas que permite uma facilitação da compreensão pelo aluno. Por que uma divisão didática? O constitucionalismo é um processo histórico de evolução. É um movimento social, político, jurídico de progresso na história. Então, eventual divisão entre, por exemplo, constitucionalismo antigo e constitucionalismo moderno não significa dizer um rompimento por completo, mas sim uma evolução de paradigmas, uma mudança de visões de mundo sobre determinado assunto. O constitucionalismo antigo e o constitucionalismo moderno, sim, trazem visões antagônicas sobre o constitucionalismo, mas é uma visão fruto de um processo histórico. O constitucionalismo moderno surge exatamente para romper, para trazer uma evolução sobre o constitucionalismo antigo. Quais são as características básicas do constitucionalismo antigo? Primeira característica, uma fundamentação transcendental e metafísica da sociedade e do direito. O direito no constitucionalismo antigo, ele é fundamentado não com base numa constituição escrita, não com base num conjunto de normas jurídicas, é fundamentado na divindade superior, é fundamentado nos desígnios de Deus. É uma fundamentação, então, transcendental, metafísica, que está além do plano fático, além do plano jurídico. É uma fundamentação, então, transcendental do direito. Essa é a ideia básica do constitucionalismo antigo. Neste contexto, surge no constitucionalismo antigo a teoria do justnaturalismo clássico, a teoria do direito natural. O que essa teoria previa era a existência de normas absolutas, universais, transcendentais, normas imutáveis, normas eternas, normas permanentes, normas aplicáveis em qualquer espaço, em qualquer tempo, e que seriam normas existentes pela própria condição humana do indivíduo. Eu, por ser humano, tenho um direito inato, um direito, por exemplo, à vida. Este seria um direito natural, advindo da minha própria condição humana. Esse conjunto de normas, então, seria um conjunto universal de normas, um conjunto atemporal de normas, um conjunto de normas absolutas, universais, imutáveis. Hoje, essa concepção, como veremos mais adiante, é uma concepção que já superada, em virtude da historicidade dos direitos. Vou explicar isso mais à frente. São 3 as manifestações básicas do constitucionalismo antigo. A primeira manifestação que temos é com os hebreus, com o povo hebraico. No povo hebreu, existia uma limitação do poder político no caso de extrapolação dos dogmas religiosos da Bíblia. Caso o Estado viesse a extrapolar dogmas religiosos da Bíblia, haveria a instituição de um tipo de limitação desse poder político estatal. Uma segunda manifestação em relação ao constitucionalismo antigo se deu na Grécia Antiga, e se deu através das chamadas cidades-estados gregas. As cidades-estados gregas traziam um constitucionalismo antigo, baseado numa gama de deuses. O direito era fundamentado com base em um número limitado, mas um número amplo de divindades. Basta analisarmos a quantidade de deuses gregos que existiam à época. Porém, na Grécia, tivemos um movimento importantíssimo, que até hoje é reconhecido como o exercício de uma democracia direta pelo povo.
uma democracia em que existia uma identidade plena entre governantes e governados. Os governados eram aqueles que ditavam as regras de condução da atividade política por parte dos governantes. Na Grécia, então, temos na polis, na cidade-estado, um exercício de uma democracia direta. E isso é de extrema importância para a evolução do constitucionalismo. É lógico que na Grécia existiam castas de cidadãos. Não eram todos os cidadãos que detinham esse poder político, esse poder de manifestação democrática. Mas ainda assim, temos na Grécia um embrião, uma base de um sistema democrático de governo. E a representação mais importante do constitucionalismo antigo, que traz as bases de rompimento, as bases de evolução para o constitucionalismo moderno, temos em 1215, com a elaboração da chamada Magna Carta Libertatum, traduzida do latim para Grande Carta das Liberdades. Essa carta, que foi promulgada no reinado do rei João Sem Terra, ela trouxe limitação ao poder político do monarca. O próprio rei aceitou, através de um acordo com os barões da época, aceitou limitar o seu próprio poder político. Através da instituição escrita nesta Carta Grande das Liberdades, de uma previsão de direitos e garantias fundamentais aos cidadãos. Então, a Magna Carta, ela representa o ponto de partida do constitucionalismo moderno, o ponto final do constitucionalismo antigo, melhor dizendo, que permite a evolução para um constitucionalismo moderno. Então, quais são as características, em que contexto emerge o constitucionalismo moderno? Temos um contexto de ruptura com a ordem jurídica medieval e de transição político-social. No constitucionalismo moderno, há uma superação desta visão transcendental do direito. Rompe-se com essa visão de uma fundamentação metafísica das normas jurídicas. Adquire importância a razão humana. A racionalidade passa a fundamentar o direito. Existe uma fundação ético-racional ao direito. O homem, a ethos humana, a razão humana, passa a servir como base de todo o sistema jurídico. Estes são os dogmas do contexto iluminista, um contexto de renascimento da razão humana. A razão humana, ela passa a ter uma importância ímpar na criação das normas jurídicas. O direito passa a ser laico. Existe um processo de laicização do direito. A religião para de exercer influência na fundamentação do direito. Há uma crença absoluta na razão humana. O racionalismo emerge de importância como a base do ordenamento jurídico. As normas jurídicas, exatamente porque são fruto da razão humana, elas passam a adquirir um caráter de certeza absoluta, um caráter de segurança jurídica imutável. A razão humana traz normas jurídicas com certezas matemáticas, com certezas cartesianas, que não permitem uma interpretação ampla do ordenamento jurídico. Essa concepção também vem a ser posteriormente criticada com o advento de uma hermenêutica constitucional neoconstitucionalista, que será estudada mais ao final desta aula. Então, no constitucionalismo moderno, temos o reforço das duas premissas básicas do constitucionalismo: limitação do poder político do Estado, existência de direitos e garantias fundamentais oponíveis em face do Estado, através da sua instituição em uma Constituição Suprema, uma Constituição colocada no topo do ordenamento jurídico. Aí temos, então, no constitucionalismo moderno, o reforço das duas premissas básicas do estudo do constitucionalismo:
baseado sempre na razão humana. E no estudo da evolução do constitucionalismo moderno, é importante a análise dos 3 grandes modelos de estados modernos, os chamados 3 grandes paradigmas de Estado existentes na evolução histórica do constitucionalismo moderno. Para isso, é necessário entendermos a noção de paradigma. A noção de paradigma, estruturada principalmente através da filosofia de Thomas Kuhn, de um autor chamado Thomas Kuhn, traz a ideia de paradigma como uma visão de mundo, como um pano de fundo para o estudo de institutos jurídicos, um pano de fundo filosófico, um pano de fundo teórico que traz a visão de mundo sobre determinado assunto, sobre determinados institutos jurídicos. De forma muito simplória, podemos assim denominar esta noção de paradigma. E essa noção de paradigma é importante para se compreender como os modelos de estados modernos, o Estado liberal, o Estado do bem-estar social e o Estado democrático de direito, como esses 3 modelos de Estado traziam visões de mundo diferenciadas sobre a realidade. Paradigmas diversos sobre a realidade jurídica, a realidade político-social. Então, prosseguindo no próximo módulo, estudaremos o primeiro desses grandes paradigmas de Estado, o primeiro desses grandes modelos de Estados modernos, o denominado Estado liberal. Até lá!